permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, pela tua presença nas nossas vidas. Venha, meu Deus, falar nos nossos corações poderosamente, e que possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, renovados e fortalecidos pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por isso, irmãos, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês confiam mais em Deus ou mais nos homens? Vou perguntar de novo. Vocês confiam mais em Deus ou mais nos homens? Deus. A professora da Heloísa, cadê a Heloísa? A professora bonita também, mas vai falar para ela, vai falar também para falar. Diz que acredita em Deus. Como que eu comecei a acreditar em Deus? Através da palavra de Deus. A professora disse que acredita em Deus, mas acredita também que os animais, os seres vivos, sofreram uma evolução até chegar naquilo que é hoje. Então você seria, na mentalidade dela e de outros pensadores cientistas, uma evolução de algum tipo de primata. Eu não creio dessa maneira, porque quando eu comecei a entender a palavra de Deus, então eu comecei a acreditar na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Amém. Se eu creio na palavra de Deus, mesmo eu sendo cientista, então eu preciso definir se eu creio na ciência ou se eu creio em Deus. A ciência explica muita coisa, mas tudo aquilo que a ciência explica é estar buscando o conhecimento através daquilo que Deus já criou. Então, a Bíblia diz que nós conhecemos Deus através da natureza, e é verdade mesmo. Mas quando eu olho para a natureza, eu não consigo entender Deus. Mas quando eu leio a palavra de Deus e diz na Bíblia que Deus, no livro de Gênesis, Ele com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas, e Ele disse, haja luz e houve luz, e Ele diz, haja separação entre dia e noite, e Ele vai dizer as coisas vão acontecendo. Então quando eu olho para a natureza, eu consigo entender melhor Deus. Fala que Deus criou coisa maravilhosa. Deus criou o sistema solar de uma forma maravilhosa. Os astros, a lua. Tem um planeta chamado Júpiter, o maior planeta do sistema solar, cabe 1.300 planetas da Terra dentro dele. Então nós estamos pensando assim, como que Deus é maravilhoso? E eu só consigo entender que foi Deus quem criou, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus criou todas as coisas. Quem crê, diga amém? Amém. Se Deus criou todas as coisas, eu creio que Deus criou todas as coisas, porque a Bíblia está dizendo que Deus criou todas as coisas. Nós temos as estações do ano, nós temos os astros, nós temos as marés, nós temos tantas coisas maravilhosas, mas todas essas criadas pelo poder do nosso Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus? Esse maravilhoso Deus. Quero que você pense o seguinte: se Deus criou o planeta Terra, criou o planeta Júpiter e todos os planetas do sistema solar, as galáxias, criou tudo isso, e Ele controla todas as coisas
uma forma harmoniosa e poderosa, sem defeitos, sem falhas? Você acha que Deus não pode controlar a sua vida? Você acha que Deus não tem poder para administrar, para abençoar, para cuidar da sua vida? Então, se você consegue crer que Deus criou todas as coisas grandiosas, você também precisa crer que Deus criou você e que a sua vida está também nas mãos de Deus. Ele pode abençoar a sua vida, Ele pode controlar a sua vida, Ele pode fazer a sua vida perfeita e harmoniosa. E foi para isso que nós fomos criados para termos alegria, para sermos felizes, para sermos bênçãos, para glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Quando nós vivemos de forma diferente, devemos saber por que estamos vivendo de forma diferente. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, como diz a palavra de Deus, e deu ao ser humano, deu a você, inteligência. Quem é inteligente aqui? Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem inteligência. Ou não? E não existe só um tipo de inteligência, existem vários tipos de inteligência. Tem pessoas que é muito bom com os números, mas são péssimas com pessoas. E tem pessoas que são muito boas com outras pessoas. Pessoas que são amáveis, pessoas que são cordiais. Então isso também é um tipo de inteligência. Deus criou o ser humano com muita inteligência, muita sabedoria. E deu poder ao ser humano para também ser um criador. O ser humano também cria coisas. Uma diferença. Quando Deus criava as coisas lá no começo, no início, então Ele criava a partir do seu próprio poder. O ser humano cria a partir das coisas que Deus já criou e a partir da sabedoria que Deus o deu. Mas Ele também cria. O problema do ser humano não é ter conhecimento e sabedoria para criar as coisas. Deus não tem problema com isso, porque Deus deu inteligência para o ser humano. O problema é quando o homem começa a criar coisas, criar caminhos, criar meios para se afastar de Deus. Quando o homem começa a criar caminhos e meios e formas, maneiras de se afastar de Deus, então ele cria uma rebelião contra Deus. Esse é o problema. Do contrário, não. O homem pode criar. Deus deu sabedoria, deu inteligência. Irmãos, algumas coisas que Deus fez, como o próprio ser humano, ou como a natureza, Deus, através do seu poder, da sua palavra, Ele criou. Como eu já disse, olha, haja luz e houve luz. Então Deus criou dessa maneira algumas coisas. Outras coisas, Deus permitiu que o homem criasse. Então o homem também, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, ele criou da maneira que ele quis. E outras coisas, Deus deu limitações, determinações, medidas para que o homem construísse. Quando Noé foi construir a arca, Deus deu as medidas para Noé. Eu quero que seja desse tamanho, desse jeito, desta maneira. E assim Noé fez. Quando Deus pediu para que construísse um tabernáculo também, Deus deu as medidas, deu os detalhes, e o ser humano fez conforme Deus o orientou. Inclusive Deus deu sabedoria, talento para que as pessoas pudessem construir. Por quê? A arca serviria para a salvação do homem. Nós não sabemos quantas pessoas Noé salvou através da arca. Você fala assim, ele salvou a família dele. Mas Noé salvou a humanidade de ser extinta, de ser destruída por Deus. Não foi só a família. Nós hoje somos também descendentes de Noé, porque através de Noé a humanidade teve continuidade. E o tabernáculo, ele serviu como morada de Deus. Deus se apresentava nele. Então, quando Deus ele dá medidas, dá detalhes, definições de como tem que ser feito, o ser humano não pode ignorar. Repita assim comigo: eu não posso ignorar, as ordens específicas de Deus.
Mais uma vez, eu não posso ignorar as ordens, as medidas, as instruções específicas de Deus. Imagine você se Noé tivesse construído a arca de outra maneira. Imagine se Noé não tivesse feito a arca do tamanho que Deus mandou, da forma que Deus mandou. Quem que mandou a chuva? Quem? Deus. Quem que mandou a tempestade? Deus. Quem que rachou a terra e mandou água de baixo para cima? Deus. Porque Deus tinha o poder para fazer isso. E Deus já sabia que ia fazer isso, e a quantidade de água, e de tempestade, e de vento que ele ia mandar. Sabia ou não sabia? Então, ele instruiu Noé a fazer uma arca que suportasse todas essas coisas. Porque Deus conhecia. Ele sabia, eu vou mandar tanto de vento, vou mandar tanto de água, a arca vai balançar tanto. Deus sabia tudo o que a arca iria passar. Sabia ou não sabia? Sabia. Então ele construiu uma arca que pudesse suportar todas as tempestades, todo o vento, toda a água, a quantidade de dias que ela teria que suportar. Sim ou não? Sim. E quando a arca ela repousa sobre o monte, lá no Monte Ararat, ela para num lugar perfeito para que Noé, sua família e os animais pudessem descer e dar continuidade à vida. Amém? Amém. Então, olhe agora para a sua vida. Deus sabe a quantidade de vento que você vai enfrentar. Amém? Deus sabe todas as tribulações que você vai passar. Amém? Deus sabe o sofrimento que você vai ter que enfrentar. Deus sabe até as enfermidades que você vai sofrer. Deus sabe tudo sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque todas essas coisas, ou Deus fez para você passar, ou Deus permitiu que você passasse por elas. Mas Deus também fez você sob medida. Para quê? Para que você pudesse suportar todas essas coisas. Amém? E como Noé levou ali todos aqueles animais e aquelas pessoas e repousou sobre o Monte Ararat, segundo a orientação de Deus, Deus também está orientando você de todas as maneiras, através da sua palavra, para que você caminhe, resista, sobreviva e um dia repouse eternamente no céu. É para isso que Deus está orientando você sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando que a palavra de Deus, ela tem poder. Você acredita? Diga amém. Amém. Diga assim: a palavra de Deus, tem poder. Tem poder. Irmãos, Noé não tinha experiência em navegação. Ele não tinha experiência em tempestades. Mas ele foi orientado por Deus e parou onde Deus queria que ele parasse. Você não sabe o que você vai passar nessa vida. Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições. Mas ele não falou quais aflições. E para cada um a aflição é diferente. Você não tem experiência nas tribulações. Mas Jesus disse: olha, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Você não sabe o dia da sua chamada, o dia que Jesus Cristo vai chamar você para prestar conta. Mas Jesus Cristo sabe. Então, a única coisa que ele fala para você: fique pronto, fique preparado, siga as orientações à risca. Não tente inventar nada, porque uma coisa Deus fez, uma coisa Deus deixou você fazer, mas tem coisa que Deus mandou você seguir à risca. Então siga à risca. Quando nós estamos com algum tipo de enfermidade, a gente procura um médico. Hoje tem médico de toda especialidade, médico que cuida da mente. A pessoa está com problemas psicológicos, emocionais, então procura um psicólogo, um psiquiatra. Pessoas que estão com problemas no coração, pessoas que estão com problemas em outros órgãos, tanto faz, qualquer tipo de problema, a gente procura um médico. E a gente confia no médico, porque o médico manda a gente tomar uma droga e a gente toma, ou não? A gente toma. Mas o médico, ele estuda o corpo humano,
médico morre, o médico que cuida do câncer morre de câncer. Então, é uma coisa de você ficar pensando, de se duvidar se aquilo é exatamente o que você precisa. Nós sabemos de tantos erros médicos, de tantas medicações que foram passadas e a pessoa não tinha nada daquilo. Depois veio outro médico e falou: não, mas ele está doido, está passando isso para você? É isso aqui, ó, passa outra coisa. Agora, nós lemos em Timóteo que a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. A palavra de Deus, o nosso Deus, não erra. Ele não morre. E Ele não precisa estudar para te apresentar uma solução. Sabe por quê? Porque Ele criou você. Ele conhece você em todas as partes, por dentro, por fora, na sua emoção, no seu coração, no seu sangue, no seu cérebro, nos seus pensamentos, nas suas ilusões, nos seus sonhos. Ele conhece você em tudo. E Ele tem preparado para você um remédio que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz, que vai te fazer pleno. É por isso que nós estamos insistindo para que você escute Deus, porque Ele criou você, Ele conhece você, Ele não vai errar no medicamento. E o remédio que Ele oferece para você nesta noite é: ouça a palavra de Deus. E aí você fala: pastor, então o que a palavra de Deus manda eu fazer? A primeira coisa que a palavra de Deus manda você fazer é: escute, estude a palavra de Deus. Porque tem pessoas que não querem mais ouvir a palavra de Deus, tem pessoas que não querem mais ler a palavra de Deus, não querem estudar a palavra de Deus. Vão para a internet, para os coaches, para tudo que tem de ruim para receber orientações. Orientações de homens, orientações falhas de pessoas que não conhecem as tempestades que vocês vão enfrentar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, você permanece naquilo que você aprendeu. Se você aprendeu a palavra de Deus, permanece na palavra de Deus. Onde que você aprendeu? Você aprendeu em um lugar que ensina a palavra de Deus? Então fica na palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como o seu remédio, tenha a palavra de Deus como a sua bússola, como a sua lei, como o seu alimento. É dessa maneira que você tem que pensar na palavra de Deus. Escolhe de pé, irmãos. Algumas pessoas estão tentando ludibriar Deus, enganar Deus, fingir que adoram a Deus, mas Deus não se deixa enganar. Ou você segue a palavra de Deus, ou você vai seguir aos enganos que tem por aí. A Bíblia diz assim que o povo de Deus, ele se perde, ele erra. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Se chegar alguém aqui inventando alguma coisa, falando alguma coisa de Deus, a primeira coisa que eu tenho certeza que vocês vão fazer: peraí, isso aí não é de Deus, isso aí não está na Bíblia. Agora, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão pela emoção, elas vão pela apresentação do pregador e se deixam levar. Mas você que está ouvindo a palavra de Deus nesta igreja, sendo instruído na palavra de Deus, não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Estude a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como seu manual de regra, de fé e prática. Não pense que isso daqui é só um livro qualquer. Ah, tem histórias de guerra. Não, isso aqui não é livro de história. Isso aqui é o seu manual de salvação. É o que você vai colocar em prática na sua vida, para você ser abençoado. Diga assim: eu quero ser abençoado. E a palavra de Deus tem promessas de bênçãos sem medida sobre a minha vida. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos por cada pessoa neste lugar. Quem dera, Senhor, todos aqui, Pai,
estudar, meu Deus, de se basear na Tua palavra. Meu Deus, nós estamos pregando, estamos falando, mas precisamos que o Senhor toque os nossos corações, fortaleça nossas vidas, para que possamos amar, desejar a Tua palavra. Nos oriente, Senhor, nos ajude, a Tua palavra tem poder, e que essa palavra nos possa causar nesta noite transformações. Meu Deus, realize maravilhas no nosso meio, através da Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra, nós amamos a Tua palavra, nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender, a entender e a viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sente só um pouquinho.